Voltando assim um pouco para o início, eu gostei de um ponto que você levantou, que é a questão do Lula. Questão do Lula. Não é por perseguição, não é por nada, mas quando a gente analisa os eventos no Brasil, além deles coincidirem com o Lula se tornando elegível, a própria grande imprensa noticia que várias dessas coisas têm o dedinho dos petistas. Tá claro o que está acontecendo agora. Se a gente analisa o cenário todo do Brasil, isso é bem interessante. Algumas coisas mudaram. Se você voltar ainda a ano passado no Brasil, a gente estava num período meio tenso. A gente teve em determinados momentos pessoas que encampavam à frente da oposição. Em algum momento era o Rodrigo Maia, em algum momento era o Dória, em algum momento era o STF, mas a coisa sempre girava em torno de Bolsonaro, a figura de Bolsonaro. O debate brasileiro se dava no sentido: eu estou apoiando Bolsonaro, eu estou contra Bolsonaro. Era assim que vinha sendo o posicionamento dos políticos, inclusive isso daí se consolidou nas eleições para presidente da Câmara, onde Bolsonaro estava apoiando o Lira, e tinha a oposição lá apoiando o Baleia Rossi. E naquele momento, o que eu comentava em Brasília, quem faz análise, até o pessoal que faz análise para o mercado financeiro, todo mundo enxergava a coisa bem simples, que naquele momento, no Brasil, a sua posição política se dava perante a Bolsonaro. Meio que você ou estava ao lado de Bolsonaro, às vezes você poderia associar o seu nome a ele, às vezes eu estava assim, mais tendendo para lá, uma posição mais neutra, ou você estava contrário a Bolsonaro, desde uma posição mais ferrenha, como o pessoal da esquerda, uma posição mais moderada. Estava assim o cenário. Você vê a entrada do Lula, mudou. Agora a gente volta para um cenário, a gente tem polarização. Lado A contra lado B. Ou você é Lula ou você é Bolsonaro. E tem um pessoal que finge que não somos nenhum nem outro, que é a terceira via, mas que no final das contas são o pessoal que apoia o Lula. Você vê todas as declarações, Fernando Henrique, o pessoal do PSDB como um todo, o pessoal do MDB, aí entre o próprio Rodrigo Maia, que foi relator da PEC em 2015, e agora, nesse período, aparece na imprensa falando que ele pode, ele está aí, ele está no campo, ele pode ajudar o Lula. A gente vai falar da CPI mais tarde também, várias coisas, também tem a questão do PT, tá lá colocando o dedo. Então, a soltura do Lula modificou todo o cenário da política brasileira, o que é algo extremamente estranho, e Bolsonaro até costuma falar que as mesmas pessoas que tornaram Lula elegível também são, né, contrárias ao voto auditável. Você vê, quem votou para deixar o Lula elegível foram 8 votos, mas dentre eles tem 3. Um é do Barroso, outro do Alexandre de Moraes e o outro é do Fachin. Ambos apareceram na mídia como pessoas que estavam lá conversando com os políticos para fazer uma pressão contrária. E os 3 também estão no TSE. Então é algo assim que deixa grande parte dos brasileiros um pouco assim temerosa com toda a situação. E quando a gente se fala assim da questão política, os impactos que pode ter, é meio complicado de analisar assim, a pressão popular em cima do político, porque foi uma manifestação em torno de uma pauta única. A pauta era o voto auditável, estamos apoiando, não estamos colocando o nome de nenhum político, a ponto dele sentir uma certa pressão. E quando a gente olha a situação, assim, vários políticos, o posicionamento deles inclusive, foi mudado, por quê? Porque eles agora estão se alinhando a determinadas pautas, determinados grupos, que, ao mesmo tempo, é se alinhando ao Lula. Então, eles não vão deixar de apoiar o Lula por diversos objetivos, principalmente visando as campanhas de 2022. Vários políticos querem encabeçar as chapas da Frente Ampla do Lula. O PT já anunciou que para 2022 vai vir com menos candidatos e vai focar mais em fazer alianças, principalmente para ter, assim, uma base forte para apoiar o Lula. Rodrigo Maia. Aí você vê o Kassab. O Kassab do PSD é o cara que hoje ele sonha em ocupar o lugar que um dia foi do MDB. Ontem foi ele, junto com o Paulinho da Força, que vieram a público falar que nada mudou. Nossa opinião não mudou. Mas as manifestações também não podem ser vistas como inúteis. Por quê? Porque você vê a situação, né? É uma coisa que sempre ocorre de forma recorrente. Bolsonaro é colocado assim meio em pressão no canto, no corner, né, no box, e aí os políticos, agora vai, agora a gente vai derrubar Bolsonaro. E Bolsonaro vai, faz o que ele sabe fazer de melhor, que é se comunicar com o povo, ele fala de um jeito, várias pessoas às vezes criticam que, ele passou do ponto, ele deu mole aqui, ele errou naquele outro ponto. Sempre acaba dando energia pro pessoal, manifestações nas ruas, as pessoas, eu vi muita gente temerosa, eita, se não tiver muita gente, vai ficar ruim até para Bolsonaro. Teve aquela live da quinta-feira. E aí a gente viu as maiores manifestações, sabe, já ocorridas. E nesse cenário, a gente tem um pessoal da comissão, ainda vai tentar levar a PEC à frente,
Mas isso daí, essa manifestação vão reforçar que a pauta do governo é uma pauta justa. Você vê que o Ciro Nogueira entra em campo também, está no governo, está falando que não vai articular, mas estou achando um pouco estranho, até porque semana passada alguns políticos do PP vieram a público defender o voto auditável, e o Lira fez uma live com o Gilmar Mendes, com o pessoal do Conjur, e é interessante porque o Conjur é um dos principais veículos aí do setor jurídico, tanto que o Gilmar Mendes estava lá, né? Ele não vai para qualquer canal e ficar batendo papo. E o Lira fala da questão, que existe uma PEC no Senado, o governo está preocupado com melhorar a interlocução no Senado, o Eduardo Cunha já tinha cantado essa bola, e o próprio Lira falou, ó, eu acho assim que não tem muito sentido ter essa comissão, a passar ou não, até porque qual o sentido de você aprovar uma PEC que vai passar pela Câmara para depois ir para o Senado, quando já tem uma pauta no Senado, uma PEC que já foi discutida na Câmara, já foi aprovada desde 2015, e agora só resta lá o Senado discutir e colocar à frente. Então eu acho aí que ganha força a pauta, ganha aí mais alguns, ganha uma sobrevida, respira, oxigenou a situação, e agora esperar aí as próximas movimentações do governo e ver, inclusive, se a nomeação do Ciro Nogueira realmente veio para somar ou não.